Fafá, abre o microfone agora e é com você. Tá bom. Bom, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu atrasei um pouco hoje, terminou lá o trabalho e estou naquela conversa e cheguei em casa bem em cima, mas graças a Deus. Bom, eu quero só lembrar que nós estamos no capítulo 14 e hoje nós vamos ler a partir do verso de número 14. Nós expusemos até o verso de número 13. Lembrando que no capítulo 13 nós tivemos um capítulo ameaçador, amedrontador. Não é? É a apresentação do dragão com suas 7 cabeças e chifres e toda aquela descrição terrível do dragão. E depois ele, então, chama 2 auxiliares. Um vem do mar, que é a besta que vem do mar, e a outra vem da terra, que é a besta, a segunda besta, o falso profeta. E todas aquelas ameaças, tudo que eles podem fazer e enganar, seduzir com sinais prodígios, além da ameaça perseguidora e aquele verso terrível que é dado pelo Senhor, que ela vença, lute com os santos e vença. Então, é uma coisa realmente preocupante. A gente, o capítulo 13, só mesmo anima quando fala da perseverança dos santos, não é? Esta é a perseverança dos santos, e fala das aflições, os que forem para a espada irão, cativeiro, irão para o cativeiro, mas que existe aquela promessa de perseverança maravilhosa que Deus nos dá. Mas Deus é sempre assim. No capítulo 14, então, já inicia com uma visão beatífica dos céus e da igreja vitoriosa, 144 mil, que é o número total dos crentes, igreja do Velho e do Novo Testamento, todos juntos, inumerável. Para Deus, claro, número exato, 144, um número simbólico de completude da igreja, todos ali vitoriosos, salvos, com o nome do Pai na testa e do Filho, do Cordeiro, de Cristo. Né? O capítulo 14 é consolador. Nós vemos que eles estão na companhia do Cordeiro e vão para onde quer que ele vá. Então, isso é maravilhoso, saber que vamos estar na companhia do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. E o verso de número 13 termina falando da morte, que é preciosa aos olhos do Senhor, né? E diz, bem-aventurados os que morrem. E não é só os que vão morrer na tribulação, mártires, eles também, mas todos os crentes nesta grande tribulação, que é essa dispensação toda, desde a ascensão de Cristo, que a igreja vive, todos que morrem são bem-aventurados. Bem-aventurados. E diz assim, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, isso tudo é consolador. Agora nós voltamos para a Terra e para uma descrição final. Você sabe que na linha do paralelismo progressivo de interpretação que nós usamos, são recontados várias vezes o final dos tempos, de várias pinturas, várias formas, características, cada vez se agravando mais. E nós temos, então, agora esse relato do final, que é através da ceifa e da vindima. Esses 2 relatos aqui falam do final, do juízo final. Né?
Então, esta linguagem que nós temos aqui, deixa eu ler o texto a partir do verso 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando e com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra, lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Muito bem. Essa imagem que lemos aqui, olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, nós temos que ver que esta imagem ela vem de Daniel. É o que nós lemos em Daniel no capítulo 7, versículo 13 e 14. Nós lemos assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que todos os povos, nações e homens e todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, aqui está Daniel já tendo esta visão do Filho do Homem vindo em nuvens. Então, entendemos que na mente de João já havia esta visão, e o Espírito Santo certamente dirigiu para que ele pudesse também ter essa mesma visão dessa forma, como a palavra de Deus diz que será. Cristo vem, ele virá nas nuvens. E é interessante a participação dos anjos nesse dia final, porque eles são utilizados, eles são agentes de Deus nesta ceifa, né? Nesse momento em que é feita esta ceifa. E os anjos, então, virão. E veja que é interessante notarmos que a vinda ou a volta do Senhor Jesus Cristo não será silenciosa ou em secreto, como alguns pensam. E é muito popular essa ideia, a gente ouve isso, de que o arrebatamento vai acontecer, Cristo vem, ninguém vê, nós subimos, os crentes somem, o mercado está vazio e tal, porque sumiram e tal. Esta é uma visão dispensacionalista, pré-milenista, muito popular, mas que não confere com as Escrituras. A palavra de Deus é clara em dizer que os crentes vão passar pela grande tribulação.
né? E depois da tribulação daqueles dias, diz o Senhor Jesus, então virá o Filho do Homem, papá. A tribulação está inclusa na experiência da igreja naqueles dias, nos dias, enfim. O que a igreja vai ser isenta é do juízo terrível, da manifestação da ira, da cólera de Deus e da experiência do lagar, que é o ato de Deus espremer as uvas e destruir mesmo o ímpio, matá-lo naquele último dia. Os crentes vão ser arrebatados e não vão participar deste juízo. Eles vão, ao contrário, assistir de camarote este juízo que o Senhor vai fazer, mas eles não vão participar. Então, veja que diz que um anjo clama, né, com uma voz para que o que tem a foice opere a ceifa. Se você abrir lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver a participação do arcanjo clamando, gritando com grande voz, né? Veja assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, verso 16, portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja que é um dia barulhento, não vai ser secreto, todos vão ouvir, fala estrepitoso estrondo, fala da voz do arcanjo, de trombetas tocando, vai ser um alarido, algo tremendo, terrível para o ímpio, e é esse último dia, e é o dia em que vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E então vai acontecer, de fato, o juízo naquele dia, com a ressurreição de todos, porque a ressurreição é a ressurreição geral, como diz Daniel, dos justos e dos não justos, uns para a vida e outros para a condenação. Todos serão ressuscitados e vão participar, então, deste juízo, os ímpios, desse juízo. Os crentes não. Os crentes, a imagem é recolher no celeiro. Se você se lembrar que até comentamos aqui sobre Mateus capítulo 3, quando João Batista fala de Jesus batizando com o Espírito Santo e com fogo, numa dessas lives nós comentamos sobre isso, né? Eu até mencionei que há uma menção sobre o juízo nessa palavra de João Batista. A partir do verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa é a palavra apocalíptica, é palavra de juízo que o Senhor Jesus fará. Ele é aquele que foi destinado, varão destinado por Deus, como diz o apóstolo Paulo em Atos 17, para julgar vivos e mortos. Então, Cristo, com toda a autoridade, vai fazer isto. E eu falei a respeito do apocalipse dos judeus, da nação, na verdade, da nação chamada Israel. Porque nós, infelizmente, não vemos nenhum estudo sobre isso.
Mas a palavra de Deus é clara em mostrar um apocalipse particular para Israel. Jesus, quando esteve aqui, já fez ameaça. O reino será tirado de vós e dado a outro. Isso é uma ameaça terrível, né? E Jesus chorou sobre Jerusalém, já previndo este juízo terrível que haveria de acontecer. E o juízo pior não foi a destruição de Jerusalém no ano 70. O juízo pior foi, de fato, Deus tirar os privilégios da nação chamada Israel e o direito de povo que eles tinham. Não tem mais. Não tem mais. O povo de Deus é o Israel de Deus. É o Israel espiritual, a igreja. Então, os judeus têm uma promessa sobre eles, por causa dos dons irrevogáveis que Deus fez aos patriarcas, eles vão se converter no final e vir para a igreja, serão reenxertados na oliveira. Nós, que éramos de oliveira brava, fomos enxertados na oliveira e os ramos naturais cortados. Mas Cristo é dito lá em Romanos 11 que eles vão ser reenxertados e que isso será vida dentre os mortos, será, de fato, se foi bênção para nós, o endurecimento e o corte deles, o reenxerto será vida dentre os mortos, será uma bênção muito maior, eu creio, num grande avivamento. Mas nada de nação de Israel, nada de povo de Israel, mas de judeus que vêm para serem povo de Deus, eles têm que vir para a igreja. E então, sim, eles serão considerados conosco, povo de Deus, Israel de Deus. Isto é um juízo que veio sobre os judeus, e que o dispensacionalismo não considera. Eles fazem uma divisão entre Israel e igreja até o fim. E isso não é bíblico. A palavra de Deus, ao contrário, mostra que Israel cessou como nação e acabaram aqueles privilégios de ser povo de Deus, e eles precisam se converter a Cristo para virem para a igreja e serem considerados povo de Deus. Veja, por exemplo, esse texto aqui, que é um texto realmente duro para Israel, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. Aliás, 1 Tessalonicenses 2, 16. Ele está falando dos judeus. No capítulo 2 aqui, vou ler a partir do verso 15. Os quais, vou ler o verso 14, finalzinho. As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os quais, judeus, versículo 15. Eu estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. Os quais, judeus, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Presta atenção, veja esse versículo terrível, falando dos judeus. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, nós temos Israel hoje, eu creio que isso é providência de Deus, para cumprir o propósito que ele tem para salvar esses eleitos nos últimos dias, que virão para a igreja. Para a igreja, nada de nação de Israel. A nação de Deus agora não tem etnia, é de todas as etnias. É a igreja, o Israel espiritual de Deus, a igreja. Então, eles têm que vir para a igreja. Graças a Deus está havendo um trabalho maravilhoso, evangelístico,
lá em Israel, e não sei quantos já ouviram falar, One for Israel. One for Israel é uma missão extraordinária que tem feito um trabalho missionário em Israel. E eu creio está sendo instrumento de Deus para se cumprir esse propósito de que eles se convertam e venham para a igreja. Esse é o Israel de Deus, a igreja. Bem, eu estou dizendo isso porque o texto lá de João fala desse juízo, desse fogo, e que vai juntar o trigo no celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível. Então, a primeira ceifa é bendita. Esta é a primeira manifestação aqui no relato que nós estamos vendo do juízo, que é maravilhoso, porque é uma promessa. A ceifa aqui é de recolher no celeiro o trigo, os que são do Senhor. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, que é Cristo. Cristo é que está sobre a nuvem, ele é que tem a coroa de ouro na cabeça, a foice afiada na mão. Ele está vindo, ele vai ceifar, juntar de todos os quadrantes da terra, em todos os lugares, seus eleitos. Ele vai juntar. E é também uma ação da parte dele para livrar o seu povo que está nessa hora em grande aflição e perseguido. Então, ele vem para fazer isso. Outro anjo saiu do santuário, gritando com grande voz, é o verso de número 15, para aquele que se acha sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, eu gosto dessa expressão, já amadureceu, porque esta é uma expressão que mostra que ele não vai fazer isto antes que todos estejam, seus queridos, preparados. Esse tipo de amadurecimento é um amadurecimento que é gracioso, que é dado pela graça. Todos aqueles que ele elegeu por sua graça, desde a eternidade, são cuidados pelo Espírito Santo, regenerados e feitos novas criaturas, e são justificados e santificados. Isto é, começa aí a luta da santificação, mas é Deus operando graciosamente até que estejamos amadurecidos, não é, para este dia maravilhoso. Também, claro, fala de que é uma oportunidade. Não será antes do amadurecimento, isto é, não será antes que todos tenham a oportunidade do arrependimento e possam ter esse arrependimento, vir a Cristo e experimentar a salvação graciosa. Então, ele irá recolher no seu celeiro todos os seus queridos, os seus amados, que são trigo. E é tão interessante que nós temos aquela parábola, né, que o Senhor contou, em que um homem plantou trigo e à noite o inimigo foi e plantou um joio, né, e os servos ficaram: como é isso que isso aconteceu? O Senhor disse: foi alguém, um inimigo à noite que fez isso. Então nós vamos tirar o joio. O Senhor disse: não, porque pode ser que vocês tirem o trigo também. Os anjos, na ceifa, eles farão isso, sob auspícios do próprio Senhor, ele mesmo com a foice, e os anjos, seus auxiliares, vão colher o trigo tranquilamente, guardá-los no celeiro. Então, esse é o primeiro aspecto, eu diria, abençoado, e que garante que não vamos participar daquele juízo terrível. Então, esse é o momento em que, de todas as
quadrantes da terra, os eleitos serão arrebatados, serão colhidos, serão levados para não participar do juízo. Então, a igreja ela não será tirada antes da tribulação, da grande tribulação. Ela vai passar pela grande tribulação, vai enfrentar o anticristo vai vencer, vai ser muita luta, muita gente morrendo, muitos mártires. Isso não podemos fugir. Será assim. A igreja tem que se preparar para isso. Mas será acolhida, será arrebatada e levada antes do juízo terrível. Então, a ceifa não é um juízo, a ceifa é, na verdade, uma libertação graciosa e maravilhosa do Senhor, livrando a sua igreja, livrando-a daquele dia terrível que está na mesma hora para acontecer. Da lembrança daqueles 2 anjos que foram tirar Ló de Sodoma, né? E que pegou pela mão e arrastou para lá, para fora, né? Falando da destruição, tirou-os, suas filhas vieram, graças a Deus seguiram o conselho, né, dos anjos, e o próprio Ló, não olhe para trás, não olhe. E, infelizmente, a mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal. Essa é uma advertência de Deus. Nós vamos ser tirados desse mundo e o nosso coração não pode estar aqui. Nós temos que sair, como a Babilônia, sair dela, povo meu. Nós vamos sair e não temos que olhar para trás. E vamos ser guardados no celeiro de Deus. Lembrando que é Cristo coroado com toda a autoridade, realizando esta colheita preciosa, maravilhosa do seu povo. Agora é que vem o terrível, o assustador. Eu diria, esta é uma descrição assustadora do juízo final, ameaçadora mesmo, não é? Veja, diz assim o verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Essa é uma expressão de juízo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Aqui esse amadurecido não é bem diferente do outro amadurecido. O outro amadurecido é de graça, de oportunidade, de Deus agindo na vida dos seus, preparando-os para esse dia. É um amadurecimento de graça. Esse aqui é um amadurecimento de acúmulo de pecado e de ira e de juízo. Quer dizer, os pecadores estão se amadurecendo com seus pecados para serem massacrados, pisoteados, esmagados no lagar da ira de Deus. Então, é um amadurecimento para o mal, para o juízo, para o mal que Deus irá fazer sobre eles. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e ocorreu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, é a figura da lagaragem. O lagar é um caixote grande, né, com alguns centímetros assim, dos lados. As uvas são colhidas e são jogadas ali. Ela tem uma saída para o suco sair, não é?
E as pessoas, os trabalhadores, homens e mulheres, descalços, pisam nas uvas e vão esmagando as uvas. E o suco sai num cantinho lá e é recolhido para fazer o vinho. Então, esse é um dia festivo, tal, em que todos vão para ver e lá vão todos esmagando aquelas uvas que são lançadas neste lagar. Mas o Senhor toma esta figura para falar do juízo. Então, sempre que aparece na Bíblia esmagar uvas, é vingança, é juízo, é ação de Deus. Por exemplo, se nós abrirmos em Isaías 63, de 1 a 6, veja que esta é a figura que já existia lá no Antigo Testamento e que foi usada aqui. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Que é uma figura de Cristo. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e manchou o meu traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, não havia quem me ajudasse. Admirei-me que não houve quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Nós sabemos que o contexto aqui é de livramento do povo, que seria levado cativo, porque Isaías escreve pelo menos 100 anos antes do cativeiro. Mas ele profetiza tudo como ia acontecer e como a coisa aconteceria até depois. Aí ele fala da vingança de Deus pelo que a Babilônia fez com o povo e como o Senhor se manifesta aqui, vingador pelo seu povo, esmagando as nações todas que se levantaram contra Israel. Mas isso é uma figura para nós hoje. Quer dizer, a igreja tem sofrido perseguições terríveis, a Babilônia, figurativamente, tem perseguido a igreja de forma terrível, e então o Senhor vai cumprir isso aqui. Ele vai esmagar no lagar multidões. Veja o que diz Joel, por exemplo. Joel, deixa eu abrir aqui Joel. Joel. Joel, capítulo 3. Veja o que diz aqui, Joel, capítulo 3. Desculpa estar demorando aqui. Versículo de número 13. Diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus
compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Ele faz uma descrição mesmo do dia do juízo, né? De forma terrível. Mas veja a figura aqui do lagar e do Senhor esmagando multidões neste lagar, no vale da decisão. Milhares de pessoas estão sendo esmagadas no lagar chamado lagar da cólera, da ira, da cólera de Deus. É uma coisa terrível, né? O que vai acontecer nesse dia. A expressão aqui que fala dessa metragem é bem discutida aqui. Vou ler de novo, que diz assim: o lagar foi pisado fora da cidade, e esse fora da cidade é para mostrar que os crentes não vão participar. Isso é fora de Jerusalém. Toda a execução era fora de Jerusalém, dos muros. Então, os crentes não vão participar desta vindima. Eles já foram recolhidos e separados. Então, fora da cidade, o que vai acontecer é fora da cidade. Mas diz assim: e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Bom, aqui é para mostrar o quão é terrível esse dia. O freio dos cavalos dá 1 metro e pouco, mais ou menos, onde fica o freio dos cavalos. Imagine a quantidade de sangue, mar de sangue, né? A extensão aqui de 1.600 estádios, alguns pensam dá uns 300 e poucos metros, e que seria a mesma extensão de Dan até Berseba, coisa assim. Mas, para mim, esses 1.600 estádios, dentro da numerologia simbólica de Apocalipse, tem a ver com toda a extensão da Terra. Porque o número apocalíptico para a Terra é 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 1.000, 1.600, no caso, né? Não, 16.000, não vejo. São 4 vezes 4, dá 1.600 estádios. Essa metragem, não importa quanto, é da totalidade da Terra. Nenhum espaço da Terra escapará do juízo de Deus. Onde houver gente, eles serão esmagados. Mostrando que em todos os quadrantes da Terra se estenderá esse juízo. E será terrível, um derramamento de sangue terrível, multidões esmagadas pelo juízo de Deus. O lagar foi pisado no quarto da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, cobrir a terra de sangue. É claro que isso é simbólico, mas é isto para mostrar o quanto é terrível, quanto será terrível este juízo final. O que é participar e ser objeto da ira de Deus, da cólera de Deus, né? Então, nós temos aqui, lembrando, a bendita colheita, né, que é a manifestação graciosa desse último dia, que é o dia que o Senhor vai colher para si todos
todo o seu trigo no seu celeiro. Nós temos o terrível juízo, que é a figura do lagar, e Cristo esmagando com sua ira esses inimigos, todos esses homens e mulheres, todos quanto rejeitaram e foram inimigos de Deus e do Evangelho. E temos, no final, a extensão deste juízo, que é todos os quadrantes da Terra, numa expressão pavorosa, de pavor, horrorosa, né? Do mar de sangue que envolve este juízo final. Então, não sei, a gente não gosta muito de tratar sobre o juízo de Deus. Mas a Bíblia é farta falando a respeito desse dia da vingança, dessas ameaças tão terríveis que vão acontecer sobre a Terra, né? Isso estou falando de uma expressão, mas nós temos ainda o fogo, está entesourada para o fogo, e os elementos ardendo se disparão, e coisa horrível, as estrelas caindo como a figueira quando balança, os seus figos caem, as estrelas cairão. Quer dizer, nós temos várias descrições terríveis, horripilantes do dia do juízo. E será terrível. Eu acho que é muito mais do que nós temos aqui nessas figuras. Na forma, na palavra de Deus, limitada de falar dos horrores, porque ainda tem um inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, um tormento eterno, que é difícil da gente mensurar, entender. Mas são ameaças verdadeiras trazidas pelo Senhor. Saíram da própria boca de Cristo muitas dessas ameaças, né? Nós já tivemos exemplos na palavra de Deus, o dilúvio, depois com Sodoma e Gomorra, né? Terrível, terrível, né? E outras ações de juízo de Deus sobre as nações. Por exemplo, é dito que quando Abraão apareceu lá naquele lugar, no Oriente Médio, que ele apareceu, disse: isso aí tudo será seu, essas nações todas aí vão desaparecer, eu vou acabar com elas, mas ainda não é tempo. Ainda a medida dos pecados não chegou aonde tinha que chegar, então não vai ser agora. Ele diz isso, Deus diz isso para Abraão. Então tem uma medida. Quando chegou a medida, então foi o tempo em que o povo chegou com Josué, e que aí matava todo mundo à espada, não deixar ninguém. Foi assim com os amalequitas, mulheres, crianças, todo mundo, porque chegou a medida. Ora, tudo isso está escrito na palavra de Deus. E é uma ameaça que nós devemos prestar atenção. Então, eu quero encerrar apenas com 3 perguntas. Primeiro, você crê que vai haver, de fato, um dia de juízo? Crê firmemente que esse dia está marcado no calendário de Deus, nada irá mudar, faz parte dos decretos do Senhor, e que ele vai exercer a sua vingança, a sua ira terrível sobre todos os homens, grandes e pequenos, vivos e mortos, porque ressuscitarão e vão sofrer no corpo toda a miséria que fizeram, vão experimentar juízo. Você crê que haverá um juízo? Isso é importante, porque muitas vezes parece uma coisa assim distante, que
É como o inferno. Não sei, será que existe mesmo? Tá. Então, eu quero dizer, isso está na palavra de Deus, é certo, é mais certo do que o dia de amanhã. Pode ter certeza disso. Deus não é homem para mentir. O que ele prometeu é certo que fará. Então, haverá um juízo. Segundo, você é trigo destinado ao celeiro ou é uva destinado para o lagar? Então, é hora de fazer, sim, exame. Né? Uma palavra de Deus diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E você acha que, porque já estou com 70 anos de crente, não, eu faço meu exame. Uma das coisas que me amedrontam, eu vou dizer para você, confessar, é aquela palavra do apóstolo Paulo, que diz assim, que pregando aos outros, seja eu mesmo desqualificado. Não é para mim? Não é para você? É para todos nós. É a todo instante nós temos que fazer um exame de como é que está a nossa vida. Né? E quais são as marcas, os sinais da graça de Deus operada em nossa vida. E não é pregar, não, porque para acabar com essa ideia de que os dons garantem que você está salvo, basta a palavra que Jesus falou, e que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres, curamos, expulsamos demônios. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não serve dom, ativismo, fazer isso, fiz aquilo, nada disso. Eu só me lembro de um puritano velho que estava morrendo, era um pastor queridíssimo, que fez uma obra extraordinária. Aí 3 amigos foram para conversar com ele, porque o puritano era assim, quando ia visitar doente, falava sobre se estava preparado ou não. Hoje não é assim. Hoje a família não quer que fale de morte de jeito nenhum. Ore para ser curado, ore para... O puritano não. Chegou lá e, querido colega, você está preparado para morrer, para encontrar-se com Cristo? Sim, senhor, estou. Senhores, estou. Ah, é? No que você confia? Você confia no seu ministério, que foi profícuo, maravilhoso, tal, que todo mundo aí elogia. Você está confiando no quê para dizer isso? Aí disse, eu vou dizer o que eu confio. Aí ele disse assim, eu acho que eu já disse isso aqui, mas vou repetir. Ele disse assim, eu pego todos os meus pecados e boto numa pilha. Aí pego toda a obra do meu ministério, caridade, toda a obra que eu fiz e para Deus, eu pego e boto em cima da mesma pilha de pecados e corro para Cristo, clamando por sua misericórdia. Então, veja bem, examinai-vos a vós mesmos, no que você está confiando. Terceiro e último, você prefere encontrar Cristo como meigo e amoroso Salvador, agora com seus braços estendidos, ou encontrá-lo como um justo juiz, cheio de ira, com uma foice na mão e pronto para pisar no lagar da cólera de Deus. Cristo mesmo, Cristo mesmo. Eu sempre me impressiono, porque a gente tem essa ideia de que Jesus é tão bondoso. Como é que eu vou imaginar Cristo irado? Tá? A gente só vê Cristo com sua disposição de amor, perdoando. Pai, perdoe-lhes porque não sabe o que fazem. E a gente não tem outra ideia. Mas acontece que a palavra de Deus tem.
Apocalipse, eu vou encerrar com isso aqui, no capítulo de número 6, a partir do verso 12, nós temos aqui a descrição de Cristo terrível, né? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, as estrelas dos céus caíram por terra como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair seus figos, o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Veja como é a ira do Cordeiro. Escondei-nos, caí sobre nós. Que horror! É a face desse Cordeiro, cheio de ira. Porque chegou o dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, Cristo virá como um justo juiz, cheio de ira, para pisar o lagar. Que Deus tenha misericórdia de nós, pelo Espírito Santo, todos nós possamos fazer essa avaliação da nossa vida, como está, e que nós busquemos o amadurecimento da graça, para que o Senhor, pelo arrependimento, nos amadureça, prontos, pela fé em Cristo, justificados e perdoados, sejamos ceifados e colhidos como trigo no seu celeiro. Assim que não fiquemos para o amadurecimento da ira, da cólera, acumulando pecados, cada vez mais, desobediência a Deus, aos seus mandamentos, hipocrisia, tudo aquilo que ofende terrivelmente a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre, porque o dia já vem. Eu estive em Moçambique pregando e pobrezinhos essa igreja, eu chorei lá, de tanta pobreza, de tanta... Mas eu vi coisas tão maravilhosas. E tinha um conjunto deles e era engraçado. Eles cantavam arrastando o pé, dizendo: o fim vem, o fim vem, o fim vem, o fim vem. Aí, quando falava o fim vem, o fim vem, arrastando o pé e fazendo um ritmo, sabe, com isso. Mas o fim vem, o fim vem. Eles repetiam isso. E eu tenho isso ecoando na minha mente. O fim vem, o fim vem. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Vamos orar. Senhor, tem compaixão de nós. Estamos nos aproximando neste dia final. Dia de glória para aqueles que amadureceram por tua graça para serem ceifados e recolhidos no teu celeiro. Que glória será ouvir o convite eterno, doce do Salvador, bendito é meu Pai, pois por herança o reino nos está preparado desde a fundação do mundo. Será maravilhoso. Mas, Senhor, tem misericórdia, porque nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E nós vivemos num mundo mau, Senhor, tentador, sedutor. E temos, ó Deus, que permanecer fiéis e firmes. E precisamos, carecemos do concurso do teu Espírito operando na nossa vida.
tem misericórdia, Senhor, livra-nos de estarmos enganados e enganando a outros. Dá-nos terror quanto às santas e terríveis ameaças que a tua palavra faz contra os ímpios e pecadores. Ó Senhor, opera em nós, joga-nos ao chão, boca no pó, talvez a esperança tenha compaixão. Converte-nos e seremos convertidos. Queremos fazer essas orações enquanto é tempo. Tem misericórdia. Socorre e abençoa. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.